Queridos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens que tem como título a história da salvação do Éden ao sepulcro vazio. E se você atentou para a letra da música que nós cantamos agora, ela praticamente já foi a mensagem, porque conta onde tudo começou, na queda do homem no jardim, e mostra a solução de Deus para isso, que é Jesus Cristo. Então, por isso a história da salvação do Éden ao sepulcro vazio. E durante essa série, eu não sei quantas mensagens vão ser ainda, mas durante essa série nós vamos estar tratando sobre a questão do pecado, quando ele começou, como ele entrou no mundo, as consequências do pecado, como nós fomos afetados pelo pecado de Adão, como é que ele recai sobre nós, por que ele recai sobre nós, até que ponto ele nos afetou. E também algumas questões muito polêmicas a respeito da salvação, sobre a ideia de que, será que Deus escolhe pessoas para serem salvas e outras pessoas Ele escolhe para serem condenadas? Será que o homem realmente tem a possibilidade de escolher Deus? Ou será que ele não tem essa possibilidade? Então, se você é novo na questão da fé, talvez você nunca nem tenha tido conhecimento dessas polêmicas, mas se você já tem uma caminhada maior, com certeza você já ouviu essas questões, talvez você já viu até irmãos na fé discutindo sobre isso. Então são coisas que nós vamos abordar ao longo dessa série. Algumas dessas coisas vamos abordar hoje, mas essas mais polêmicas ainda não vou abordar hoje, mas durante essa série nós vamos tocar nesses assuntos. Então, hoje nós vamos começar pelo início mesmo. Queridos, a história da humanidade, descrita na Bíblia, ela é primordialmente a história do ser humano em estado de pecado, em estado de rebeldia, se rebelando contra Deus, saindo, fugindo da presença de Deus, se voltando contra Deus, e principalmente a história do plano redentor de Deus, do plano de salvação de Deus, sendo executado ao longo da história para nos trazer, nós, humanidade, de volta para Ele. Então, os impérios, os reinos, tudo que passou, isso é pano de fundo. Mas a história da humanidade é a história de Deus com os homens. E essa história mostra um homem rebelde, sempre se afastando de Deus, e um Deus de amor em busca de reconciliar esse homem com Ele. Antes de lermos o texto base de hoje, o texto de Gênesis, eu gostaria de orar e queria que você orasse também nesse instante, pedindo a Deus misericórdia sobre este momento. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por estarmos mais uma vez neste lugar reunidos. Obrigado, Deus, pela oportunidade imerecida de estar aqui como porta-voz da Tua Palavra. Reconheço, Deus, diante do Senhor, diante de todos, que eu não mereço estar aqui, que eu não sou digno de estar aqui, que na verdade é a Tua misericórdia quem me sustenta, e se não fosse a Tua misericórdia e graça, eu não serviria para nada. Então, Deus, eu te peço que, apesar de mim, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas imperfeições, das minhas falhas, que o Senhor fale com cada pessoa que está nesse lugar, com cada pessoa que está assistindo essa mensagem pela internet, que os meus defeitos não sirvam de empecilho para que o Senhor consiga alcançar cada mente e cada coração. E eu também te peço, Deus, que essa mesma misericórdia que o Senhor derrama sobre mim, o Senhor derrame sobre cada pessoa que está me ouvindo agora, que o Teu Espírito Santo, de forma sobrenatural, abra os olhos espirituais, quebrante os corações endurecidos, para que possam ver, enxergar, entender e receber a Tua palavra, e essa palavra possa transformar as suas vidas. Fala conosco, Deus, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, já que é do Éden ao sepulcro vazio, nós vamos começar justamente pelo Éden. Vamos começar lendo o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo
8 a 9 e depois versículo 16 ao 17. Hoje nós vamos ler uma porção considerada do texto agora no início. Diz o seguinte: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, sem restrição, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ler agora Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 11. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha, já percebeu a armadilha aí, né? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Bem, parece que Eva está acrescentando alguma coisa aqui. Nós acabamos de ler a ordem de Deus e não falava nada sobre não tocar. E Eva está dizendo aqui que além de comer, não devia nem tocar. Então ela sabia direitinho que aquilo era proibido, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Não se engane pensando que Adão estava longe e depois Eva chegou com o fruto, não, ele estava do lado dela. Então os olhos de ambos se abriram. Interessante é que a serpente ela é tão ardilosa que ela mistura verdades com mentiras. Ela disse: não, ele disse que vocês morrerão, mas é mentira. Era verdade. Mas o que vai acontecer é que os olhos de vocês se abrirão. Era verdade, os olhos iriam se abrir, abriram. Ele mistura verdade com mentira e acaba seduzindo a fazermos o que é errado. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Já descobriu tudo, né? Vamos ler agora Gênesis 3, 22 e 23. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida. Lembra, tinham duas árvores no centro do jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Sabe, o que mais me chama a atenção aqui é que as árvores estavam
uma perto da outra, talvez uma do lado da outra. Uma era proibida, outra era liberada, uma levava à morte, outra levava à vida, e eles escolheram a proibida que levava à morte. Olha o que Deus está dizendo. Então, agora, é preciso impedir que estenda a mão, que o homem estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim, fora do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Então vejam aqui que a razão pela qual Deus expulsou Adão do jardim não é para puni-lo, como a maioria pensa, mas a razão primordial que Deus inclusive nos dá aqui era para protegê-lo. Se você não entendeu, entenda agora. Ele diz: agora que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora que ele se tornou pecador, agora que ele está separado da comunhão comigo, eu preciso impedir que ele, nesse estado de pecado, coma da árvore da vida e torne-se eterno. Porque se ele agora come da árvore da vida, ele ia se tornar eterno na condição de pecador e separado de Deus. Aí você pode dizer assim: mas por que então precisava expulsar? Não era só dizer ao homem que agora a árvore da vida estava proibida? Você acha que ia funcionar? Ora, se enquanto Adão era puro, santo, perfeito, não funcionou a proibição de Deus, ele comeu a árvore que levava à morte, você acha que vai funcionar Deus dizer assim: olha, Adão, está proibido agora, viu, de você comer a árvore da vida? Claro que não ia funcionar. Deus sabia que não ia funcionar. Então Deus o expulsa do jardim com o objetivo de evitar que ele coma da árvore da vida e se torne eterno numa condição de pecador, porque esse nunca foi o propósito de Deus. É engraçado como o ser humano, ele sempre se interessa pelo que Deus proíbe, né? A árvore da vida, ela torna-se agora atraente para Adão, porque agora é proibida. A árvore da vida só se torna proibida para ele quando ele come da árvore da morte. Mas agora que é proibida, Deus sabe que agora ele tem interesse nessa árvore. Nós não somos diferentes de Adão. É só Deus proibir e a gente começa a se interessar. A primeira pergunta que eu quero responder hoje é a seguinte: por que a humanidade precisa de salvação?